Começando hoje, então, falando sobre a pesquisa Datafolha, que mostrou que a maioria dos brasileiros não quer que os condenados pelo 8 de janeiro e por outros atos antidemocráticos desde 2022 sejam anistiados. Vamos ver, então, os dados na tela. Vou pedir para nossa direção de TV colocar para o nosso espectador ver o que diz a pesquisa Datafolha. A gente tem esse dado de 56% dos entrevistados se colocaram contrários à anistia total a esses condenados, enquanto 37% responderam que são a favor, 6% não souberam responder e 2% são indiferentes. Sobre as penas que foram aplicadas, a gente já falou sobre essas quantidades, né, desses anos de prisão aplicados pelo STF a esses condenados. 34% consideram que essas penas são adequadas, 36% dos entrevistados defendem uma redução nessas penas e 25% acreditam que elas devem ser aumentadas. Fran, vamos lá. Essa pesquisa foi divulgada um dia depois do ato na Paulista e ela mostra que o apelo popular pela anistia não está tão grande como a oposição quer mostrar para justamente pressionar o Congresso, né? Isso, Dani, a gente viu até uma própria resposta das ruas, no sentido não só das manifestações chamadas pela oposição, mas também da manifestação que foi convocada pela esquerda, né, sobre esse tema. É como se a gente, nesse momento, a gente estivesse tratando de diversos outros temas mais prioritários que mexem ali no dia a dia e que realmente isso da anistia, ela trata especificamente de uma parcela, digamos, de um eleitorado mais voltado mesmo para quem está acompanhando esse dia a dia relacionado à anistia do 8 de janeiro, o que faz com que esse tema ganhe mais voz e ganhe mais repercussão nesses últimos dias. O que fez isso foi justamente o quê? Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão da primeira turma, né, em tornar Bolsonaro e outras 7 pessoas réus por golpe de Estado. Então, justamente porque esse projeto, ele acabaria também, de certa forma, beneficiando Jair Bolsonaro. Mas é justamente essas pesquisas, esse termômetro ali do que está acontecendo nas ruas que tem feito com que o Congresso, com que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, não coloque esse tema aí em tramitação, né? Tire aí dessa gaveta. E é justamente essa intenção dele, desde ali da eleição, né, em relação a pautas que vão manter um Congresso mais tranquilo, menos confusão, menos indignação popular, de certa forma, menos resistência de um lado ou de outro, é a intenção tanto de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre ao assumirem as presidências das casas, né, do Congresso Nacional. Então, quando você coloca uma pauta que ela tem esse apelo popular, que ele pode parecer grande por motivos de redes sociais, por uma questão de barulho, né? O barulho é muito grande, mas quando a gente vê essa pesquisa, e eu acho que é importante a gente destacar esse dado, que são 56% contra, mas isso não significa que sejam 44% a favor, né? É importante deixar isso muito claro, porque são, na verdade, 37% a favor, ou seja, nem o restante, né, dessa parcela que respondeu essa pesquisa, o restante, esses 56%, são favoráveis. Então, a gente tem esses 2% de entrevistados, considerando o universo de pesquisa, né, que foi um pouco mais de 2 mil pessoas ouvidas, que representam, né, um eleitorado. Esses 2% que se consideram indiferentes também mostra esse sentido de que essa pauta ela não tem força porque ela não atinge as pessoas de forma tão ampla quanto outras que estão em tramitação no Congresso. E aí a gente tem uma questão sobre até o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, propondo uma obstrução caso o Hugo Mota não paute a urgência do PL da anistia, que isso pode ser até, né, Fran, a minha análise assim, é que isso pode ser até um tiro no pé com a população, no sentido de tem outras pautas que outros deputados, né, governistas e de centro, enfim, que precisam de outras pautas aprovadas para conversar ali com seu eleitorado, que vão ser atrapalhados por essa obstrução e vão, com certeza, ir às ruas, ir às redes sociais, conversar com seu eleitorado sobre o porquê disso está acontecendo. Então, acaba que você corre um risco muito grande de se minar ali um capital político, de se minar uma discussão, enfim, né, por conta de uma medida
que vai beneficiar muito pouca gente e que, assim, no fundo, né, quando a gente pensa muito analisa profundamente a proposta da anistia, ela tem como apesar de não conter isso no texto de agora, né, não conter isso nesse texto inicial, tem a intenção justamente de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e permitir que ele concorra na eleição de 2026, mesmo que ele esteja inelegível. Mas, enfim, a gente tem uma série de questões que vão se colocando junto dessa pauta que, né, junto com essa pesquisa que mostra agora essa indiferença e essa oposição da população em relação à anistia, que torna tudo ainda mais difícil, né? A gente pode avaliar, inclusive, que a gente teve uma mudança muito significativa nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas mundialmente também, de como, né, que esse clamor, essa pressão pelas redes sociais, ela passou a ser muito mais forte do que uma pressão propriamente dita nas ruas, né? Então, são poucos temas hoje que eles agregam, digamos, que essa força popular ali. Então, tem essa percepção, sim, que nas redes sociais realmente a pressão exercida hoje ela é bem maior, até também porque é uma organização, né, da própria direita em relação a isso. É até mesmo um diagnóstico do próprio governo, né, que a direita sabe se organizar muito bem nas redes sociais, enquanto a esquerda ainda patina em relação a isso. Agora, o que a gente vê também na própria oposição, você citou até mesmo o Sóstenes, o tempo está correndo, né, ali no STF, porque essa proposta, no final das contas, tem como principal objetivo tentar salvar Bolsonaro, e não só para ele se manter vivo eleitoralmente em 2026, mas também para evitar uma possível condenação, uma prisão, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um fato. Só que a oposição, com esse tempo correndo, também não encontra uma melhor estratégia até o momento. Então, assim, teve primeiro essa tentativa de pressionar ali internamente o Hugo Mota, mas o Hugo Mota deixando isso em banho-maria. Sóstenes começou a recolher, a buscar, né, assinaturas dos líderes partidários para colocar esse tema em votação. O Hugo Mota entrou e falou que atrapalhou isso. Então, depois disso, veio o quê? Nessa manifestação, a gente viu pela voz de Silas Malafaia, né, justamente críticas ao Hugo Mota, chamando ele de vergonha da Paraíba, estado que elegeu ele. E aí, só que foi a partir desse momento também que começam essas críticas diretamente ao Hugo Mota, automaticamente o presidente da Câmara também faz uma leitura de que não vai abaixar a cabeça ou pautar um tema só porque foi cobrado. Isso é importante também do ponto de vista estratégico e político para ele, uma vez que no próprio Congresso essa pauta não tem ali adesão suficiente neste momento, pode ter lá na frente, mas agora não há, então também não há essa necessidade de ele queimar uma ficha agora. Aí uma última mudança da oposição, eu tinha até falado ontem aqui, que o Sóstenes disse que ia divulgar os nomes, né, de quem assinou aí esse requerimento para que esse texto fosse votado no plenário. Ontem à noite ele já publicou, né, que atendendo a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles vão adiar de forma estratégica a publicação e de quem ainda está indeciso, mas que faltam 64 assinaturas. Então a gente vê um bate-cabeça mesmo em relação a isso. Não há estratégia formada, são várias frentes que eles estão tentando atuar, mas nenhuma está dando esse resultado esperado, de que seria um resultado rápido. Então, enquanto isso, o Hugo Mota está fazendo justamente o que você disse, voltar essas atenções para outros temas. Hoje, a PEC da segurança pública. E aí, só falando de uma questão regimental rapidinho, se a oposição conseguir 271 assinaturas, pode protocolar esse requerimento e aí esse texto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados sem depender do Hugo Mota. Mas, depois da Câmara dos Deputados, tem um outro caminho que é o Senado Federal, né? Exato. E eu acho que essa pesquisa, inclusive, ela agrava essa dificuldade da oposição de pressionar o Hugo Mota e os outros deputados para assinarem esse requerimento de urgência, no sentido de que os deputados vão entender que essa pauta não vai prejudicá-los, né? Não assinar, essa divulgação dessa lista de nome de pessoas que não assinaram, não vai necessariamente prejudicá-los. Então, agrava ainda mais e torna ainda mais difícil essa negociação da oposição para pautar a anistia justamente na Câmara dos Deputados. E aí, claro, né, depois pensando que, vamos supor,
esse projeto é pautado, é aprovado na Câmara e aí ainda tem mais uma rodada de negociação, mais uma etapa para ser vencida aí no Senado. Então são capítulos que pelo comportamento, né, Fran, que a gente tem visto até agora da oposição, vão ser barulhentos, vai ser de muito embate, mas vamos entender até que ponto isso vai surtir efeito, porque, né, aquela coisa que a gente fala em Minas Gerais, né, um biscoito de polvilho que faz muito barulho, mas não tem muito gosto, assim, né, então, assim, fazer só barulho não é suficiente, ele precisa realmente ter um efeito eleitoral também para que os parlamentares se mobilizem sobre a pauta. Ô Dani, só fazendo um adendo, é por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem buscado conversar diretamente com os líderes do Centrão para buscar esse apoio. Então, conversado com o PSD de Gilberto Kassab, com republicanos de Marcos Pereira, justamente para tentar buscar esse apoio. Visto que não tem caminho mais, que não tem conversa, aí sim parte para essa ofensiva de divulgação de nomes, para que seja feito esse barulho nas redes sociais. E a gente sabe, querendo ou não, é uma pressão muito forte que a direita consegue se organizar, então realmente a gente vai ver qual que vai ser esse termômetro e até onde vai essa pressão, porque a gente está falando em abril, né? Então o Supremo Tribunal Federal quer resolver tudo, digamos assim, até ali setembro, então o tempo está correndo.